Olá, como vão vocês? Tudo bem? Prontos para mais algumas aulas? Vamos em frente, muitas coisas para ver ainda, muitas coisas para estudarmos e nos prepararmos para a grande prova, ok? Hoje a aula é sobre citologia, né? Nós vamos falar então sobre os componentes nutricionais da célula, né? E aí a gente sabe que da célula formam seus tecidos, né? Os tecidos formam-se os órgãos e dos órgãos formam-se os sistemas dos corpos dos indivíduos, tanto os vegetais quanto os animais, né? Então, todos os seres são formados então por átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos e sistemas, tá? Então essa sempre é a estrutura, isso sempre nós temos que imaginar esta agregação, né, de constituintes. Todas as moléculas são formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo, né? Tá? São os chons mais P de fósforo da tabela periódica que vocês veem lá em química, né? E esses elementos, esses 6 elementos, constituem 99% das células, das moléculas, né? O resto são outros elementos, 1% são outros elementos constituintes das moléculas, das células, dos órgãos e dos sistemas, tá? Então, diferentes átomos são necessários para a matéria viva. Então, a gente já viu aqui que nós precisamos de diferentes componentes químicos, diferentes elementos, diferentes átomos, né, para formar as moléculas que vão formar os diferentes constituintes das células, tá? Lembrando que as células, no nosso organismo, é composto de 70% a 80% de água, tá? O nosso não, o organismo dos seres vivos é composto de 70% a 80%, sendo que água-vivas e alguns outros seres vivos podem ter até 99% do seu organismo formado por água. Alfaces, folhas que nós ingerimos e utilizamos no nosso dia a dia, na nossa alimentação, podem ter até 99% de água, tá? Ok? 10% a 15% são proteínas, 2 a 3% lipídios, glicídios 1%, ácidos nucleicos 1% e outras substâncias ou outros componentes 1%, até 1%. Então, assim, são constituídas as nossas células de água, de proteínas, de lipídios, de glicídios, ácidos nucleicos e outros. Ácidos nucleicos são aqueles elementos que constituem os nossos DNAs, os nossos códigos genéticos, né? Que nós já temos visto isso em várias outras aulas. Glicídios são os nossos açúcares, né? Que podem estar na forma de açúcar ou componentes do açúcar, que nós vamos ver mais para frente. Os lipídios, que são as gorduras, né? As proteínas, e o resto é água. Somos água, então. Por isso que nós não podemos ficar sem água, devemos ingerir muita água, tá? As moléculas podem ser classificadas como orgânicas, lipídios, glicídios, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas, enzimas, hormônios e outros, ou inorgânicas, águas e sais minerais, né? Então, inorgânica, então águas ou água e sais minerais. Esses são os componentes inorgânicos, tá? Os componentes orgânicos são, podemos dizer de forma geral, para vocês fixarem, lembrem que orgânico sempre vai estar relacionado
com a presença de carbono na sua estrutura molecular. E os inorgânicos, que nem a água, que tem 2 hidrogênios e um oxigênio, e alguns minerais de diversa composição, normalmente são ausentes de carbono, tá? Água mais abundante nos seres vivos, aproximadamente 70%, e em alguns vegetais 90%, sendo aqui que eu falei que alguns outros podem chegar até 99%, né? Como é o caso das águas vivas, as alfaces têm bastante água, outras folhas das quais nos alimentamos também têm bastante água, tá? Então, quanto mais novo o indivíduo, mais água ele precisa. E por que ele precisa de mais água, pessoal? Vamos tentar lembrar? Quanto mais jovem o indivíduo, mais atividade metabólica ele precisa para suprir a sua necessidade ou a sua demanda energética. Então, mais água ele precisa no seu organismo para manter as suas atividades metabólicas, tá? Conforme ele vai envelhecendo, conforme os organismos vão envelhecendo, conforme nós vamos envelhecendo, nossas atividades metabólicas se tornam mais lentas e então precisamos de um pouco menos de água. Olha, estou falando um pouco menos de água. Existem culturas aí pelo planeta, né? Vários povos que utilizam a água como seu principal ingrediente ou alimento ou ingrediente de sua dieta. Então, para vocês entenderem e lembrarem sempre da importância da água. Vocês aí estudando, estudem sempre com um copo d'água, bebam muita água, tá? A ausência de água causa fadiga, causa cansaço, nós teremos mais dificuldades para nos recompor no dia seguinte. Então, muita água, pessoal, tá? Nas espécies, né? Então, varia de acordo com a idade, que eu já falei para vocês aí jovens, nos seus 16, 17, 20 anos, né? Precisam de muita água, né? Muita água para manter suas taxas metabólicas e fazer todas as funções orgânicas das que dependemos para manter a nossa vida, tá? Outro fator é a espécie, então essa quantidade de água celular, intercelular ou orgânica no organismo, né? Depende de cada espécie, varia de espécie para espécie. Tem espécies que têm mais, tem espécies que têm menos demanda hídrica, tá? O tipo de tecido, então tecidos que têm mais atividade precisam de mais água, tecidos com menos atividades, órgãos com menos atividades precisam de menos água, músculos precisam de muita água, tendões precisam de muita água, né? A pele precisa ser hidratada. Agora o osso já não precisa de tanta água, né? A cartilagem, que são estruturas mais ou menos fixas, né? Não tem muita atividade, não precisam de tanta água, tá bom? Então, a água dentro do organismo varia de acordo com a idade, espécie e função do tecido, tá? Ok? A ausência de água, a gente já sabe, causa desidratação, né? Então, é devido a vários fatores, ou pelo calor, ou mesmo pela atividade metabólica interna que demanda água, e se você não repor essa água, então vai chegar uma hora que vai acabar esta água, né? Vai sair a água dos órgãos, vai sair a água dos tecidos, e assim a gente vai perdendo água para manter as atividades metabólicas, as funções dos tecidos mais importantes, né? Mas com isso leva-se então à falência de outros órgãos, até a falência da própria vida, né? Então, a ausência de água altera, ou a presença de água altera a viscosidade do sangue, né? Então, fica um sangue mais denso ou menos denso. Com isso, aumenta a capacidade de levar oxigênio ou
fazer as trocas, né, de hemoglobinas. Por isso que eu falei para vocês que a falta de água nos causa cansaço. Então, se vocês estão estudando e começam a se sentir cansados, sonolentos, vão até a cozinha, peguem um bom copo d'água, tomem água, né? Água é o melhor líquido a ser ingerido, tá? Melhor do que qualquer outro, tá? E pode causar, então, a morte, como eu já falei, a ausência da água, tá? Nós temos duas formas de obter água, né? Ou pela ingestão de água direta, ou pela ingestão de alimentos, né? Como eu falei para vocês, a alface tem muita água, né? Alguns outros alimentos que ingerimos, ou praticamente quase todos, têm água e fornecem água para o nosso organismo, né? Frutas, verduras, que por isso que é muito importante, porque junto com a água vão os sais minerais que compõem a parte inorgânica da célula, mas extremamente fundamental para manter as atividades do organismo, tá? Ou reações químicas, algumas reações químicas internas, tanto em animais quanto em vegetais, em todos os seres vivos. Estas reações químicas liberam água como resultado, né? Então liberam átomos de hidrogênio, moléculas de O2, né? Moléculas de hidrogênio, átomos de oxigênio, hidroxilas, e isso então faz com que haja uma reação e uma formação de água, tá? A perda hídrica ocorre por transpiração, respiração, pelas fezes, pelas urinas, né? Pela urina, pelos líquidos, pela sudorese, né? Quando suamos, perdemos muito líquido. E essa quantidade é mais ou menos, dependendo do nível de atividade orgânica, de 3 litros diária. Por isso, recomenda-se tanto a ingestão de 3 litros de água por dia, seja ela na forma de água líquida, seja ela na forma de alimentos, né? Mas é importante estarmos sempre nos alimentando e bebendo e ingerindo muita água, tá? Claro que depende de indivíduo para indivíduo, né? Que eu já falei que quanto mais jovem o indivíduo, mais água ele vai precisar. Quanto mais velho o indivíduo, menos água ele vai precisar, porque as funções metabólicas ou os metabolismos internos são mais ativos no jovem do que nos idosos, né? Nas pessoas mais idosas. Quais são as funções da água na célula, né? Então, são solventes, né, dos líquidos orgânicos. Quais são os líquidos orgânicos? Aqueles que têm carbono na sua estrutura. Orgânico, lembre-se, com carbono. Inorgânico, sem carbono, tá? Inorgânico, água e sais minerais. Orgânicos, com carbono. Esse macetinho sempre ajuda na hora de identificar o que é orgânico do que não é orgânico ou inorgânico, né? Transporte, então a água ajuda a fazer o transporte de íons, de sais minerais para dentro da célula, para dentro dos órgãos, para dentro do tecido, né? Oxigênio, leva oxigênio para todo o nosso corpo. Então tem várias funções de transportes envolvidas ou associadas à água. Tá? Redução de atrito entre os tecidos, então mantém os tecidos mais umedecidos, mais hidratados, né? Regulação da temperatura, então todos sabemos, né? Quando nós entramos no mar ou numa piscina ou embaixo da água, a nossa temperatura cai, né? Porque a água tem uma capacidade então de remoção desta temperatura, e internamente acontece a mesma coisa, ela regula a temperatura interna do nosso organismo e também a externa, obviamente, né? Realiza reações de hidrólise, que são quebras e formações de água do nosso organismo, né? Como eu falei para vocês, que nós podemos obter água também por reações químicas, então forma reações de hidrólise, tá?
Sais minerais, né? Então, a segunda porção das substâncias inorgânicas. A primeira era a água, a segunda, os sais minerais, né? Então, são substâncias inorgânicas na forma iônica, cristalina e molecular, que compõem as matérias, as moléculas orgânicas, né? Ou as moléculas do organismo, na verdade, as moléculas inorgânicas, né? 1% dos componentes em organismos humanos, né, necessitam de diferentes elementos químicos para a construção da matéria viva. Então, nós temos os microelementos ou micronutrientes e os macronutrientes ou micronutrientes. Vamos falar dos macronutrientes, que são aqueles nutrientes que nós precisamos em grande quantidade, né? E quais são eles? São aqueles que eu já falei: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo. Por quê? Porque precisamos muito deles, porque eles são responsáveis por 99% dos átomos, das moléculas e dos componentes das células, né? Tá? Ok? Além deles, nós temos o cálcio, então temos aqui o fósforo, que eu já falei, o enxofre, né? O potássio, o sódio, o cloro e o magnésio, tá? Então, são esses os macronutrientes que nós precisamos ingerir pelo menos 100 miligramas por dia. E nós temos os micronutrientes, que são elementos químicos, minerais que precisam ou que podem ser ingeridos em pequenas quantidades, mas são importantes também, são muito importantes, ainda que em pequenas quantidades, são necessários sim que sejam ingeridos todos os dias, como por exemplo ferro, iodo, flúor, cromo, selênio, cobalto, manganês, valádio, estrôncio, molibdênio, níquel e silício, né? Tá? Então são muito importantes, por quê? Porque eles vão formar os aminoácidos, eles vão formar as enzimas, vão formar as proteínas, né? Vão formar as células, vão formar os elementos necessários do nosso organismo para manter nossas atividades metabólicas e nos fornecer energia, tá? Sais minerais e glicídios, né? Então aqui, só para terminar, os sais minerais, eles podem então ser encontrados na forma cristalina, como estruturas esqueléticas, ossos, dentes, casca de ovos, carapaças, né, as carapaças dos moluscos, né, ou a casca dos ovos das aves, dos répteis, né, de alguns mamíferos, tá? Ossos, né? Os nossos ossos que compõem a estrutura do nosso corpo, que nos dão sustentação, os nossos dentes, as nossas unhas, tá certo? Então, para isso, os sais minerais são extremamente importantes e esses macro e micronutrientes entram na composição, então, das moléculas que vão formar os aminoácidos, que vão formar as proteínas, e assim sucessivamente, tá? Podem ser usados na construção de moléculas orgânicas, que eu acabei de dizer. Então, eles entram como componentes dessas moléculas, tá? Vamos falar dos glicídios agora, né? Que são os açúcares, né? Não confundam um glicídio com gordura, porque gordura são lipídios, tá? Glicídios são açúcares, tá? São moléculas formadas por, basicamente, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, uma molécula de açúcar, que é a glicose, por exemplo, ou glucose, é formada por C6H12O6, 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio, 6 átomos de oxigênio. Então, esta é o açúcar mais conhecido de todos, né? É o açúcar que os vegetais produzem pela fotossíntese, é o açúcar que nós ingerimos quando nos alimentamos de vegetais, de frutas, de verduras, né? Nós temos aí a sacarose, a frutose e são outros açúcares que mais para frente a gente vai comentar, tá? São mais abundantes nos seres vivos, né? Possuem como funções a energética,
né? A gente sabe que nós precisamos de energia para manter nossas atividades, né? Estrutural, que os ossos, né? Nossos ossos. Reserva, para manter a taxa de reserva energética dentro do nosso organismo. Então, nos músculos nós temos o glicogênio, né? Que vão formar e vão ajudar no metabolismo, nas contrações e reações do músculo, né? Construção de moléculas genéticas, a gente já viu, né? As bases, as pentoses, né? Dos nucleotídeos, né, junto com as bases nitrogenadas e junto com um outro radical, vão formar as bases nitrogenadas, que vão formar o RNA, que vão formar o cromossomo e que vão formar o nosso código genético, tá? Então, nós temos 3 tipos básicos de açúcares. Os monossacarídeos, que são as pentoses e as hexoses, de 3 a 7 carbonos na sua estrutura. Nós temos os disacarídeos, que possuem, então, 2 monossacarídeos. Então, os disacarídeos são compostos por 2 monossacarídeos, então eles podem variar de 3 a 7, os monossacarídeos. Os disacarídeos podem variar aí de 10 a 14, né? Tá bom? E aí, como eu falei para vocês, a sacarose, a lactose, a frutose, né? A maltose. E os polissacarídeos, que são os amidos, o glicogênio, a celulose e a quitina, né? Então, vocês percebem que a união dessas moléculas, então um monossacarídeo se une com outro monossacarídeo, forma um disacarídeo. Um disacarídeo vai se unir a outros disacarídeos, vão formar, então, os polissacarídeos, tá? Ok? E assim sempre as reações de composição dos seres vivos, tá? E os lipídios, que são as gorduras, né? Moléculas orgânicas formadas pela associação de ácidos graxos e alcoóis. Aí vocês vão ter que olhar lá na química os ácidos graxos, quem são eles e quem são os alcoóis, né? É fácil de lembrar, né? Tem umas dicas aí que o professor de química já explicou para vocês, tá? Não se dissolvem na água, então a gordura não se dissolve na água, né? Dissolvem-se em solventes orgânicos, como éter, clorofórmio, álcool etílico e benzeno, né? São responsáveis de 2 a 3% da composição orgânica do ser humano, né? Varia então de ser para ser, de idade, de espécie, da função do tecido, mas em geral no nosso organismo humano encontra-se de 2 a 3%, tá? Estamos falando em condições normais, medianas, tá? Podem ser classificados em lipídios simples ou lipídios complexos. Lipídios simples são formados por ácidos graxos e alcoóis, né? Os glicerídeos, os cerídeos, os esteróis, são todos elementos, são todos componentes muito importantes para o organismo, tá? Nós dependemos deles, né? E os complexos, ácidos graxos, alcoóis e um terceiro radical, tá? Então é uma união de um ácido graxo com um álcool e mais um outro radical. Por exemplo, se for o fósforo, formam-se os fosfolipídios. Fósforo, de fósforo, lipídio é gordura. Então, as gorduras que formadas por ácido graxo e alcoóis possuem fósforo em seu componente, tá? Esse F aqui, pessoal, é só exemplar. A gente sabe que a simbologia do fósforo é o P, né? Tá? Ok? Não é o F, tá? Ou açúcar, que são os glicolipídios, tá? Então, se esse radical
for formado por um açúcar, então eles vão ser os glicolipídios, açúcar unido com a gordura, tá? Quais são as funções dos lipídios? Bom, são várias, né? Estrutural, membranas, né? Formam as membranas do corpo, das células, das paredes dos órgãos, né? Reservam energia, então é uma forma de o nosso organismo guardar energia. São isolantes térmicos, então eles protegem a gente contra o frio e contra o calor excessivo, né? Mesmo, vocês podem dizer assim, mas eu suo muito, né, no verão. Esse suor também é uma forma de proteção da gordura. A gordura atua nessa proteção para que vocês ou a gente não perca muito líquido no verão, tá? Então, é uma forma de proteger os nossos tecidos, as nossas células, né? Hormonal, testosterona, progesterona, isolante elétrico, impulso nervoso, bainha de mielina, tem uma cobertura de gordura para manter ali bem hidratado, fazer as reações, né? Os pulsos nervosos, tá? Impermeabiliza a superfície, como eu já falei, impermeabiliza a nossa pele, evitando assim que a gente transpire muito ou perca muita água para o meio ambiente, né? Amortecimento de choques mecânicos em volta dos órgãos, eu falei para vocês, né? Então eles protegem a gordura, os lipídios protegem os órgãos, os nossos órgãos todos, para evitar choques e evitar danos, né? Certo? São também asteroides anabolizantes, ajudam então na formação de musculatura, então alguns asteroides anabolizantes, eles são compostos de lipídios que ao entrar em contato com o organismo sofrem reações químicas e vão formar mais massa muscular, tá? Muito cuidado com os asteroides anabolizantes, porque ainda não se sabe exatamente as suas consequências. Eles podem ajudar, mas eles podem danificar o fígado, podem danificar outros órgãos e inclusive causar câncer e a morte, tá? Porque a gente não sabe quais são as consequências ou as reações devido ao acúmulo destes asteroides anabolizantes em nosso organismo, que vão ficar ali, o organismo de alguma forma vai ter que eliminá-los, né? Ou assimilá-los, né? De alguma forma. Então, ou por essa ingestão excessiva, esse acúmulo excessivo, ou então por uma superdosagem, nós podemos ter problemas bastante sérios, podemos desencadear doenças como câncer ou até a morte, né? Numa das aulas passadas a gente falou que o câncer é oriundo de estímulos externos incertos, que a gente não sabe muito bem quais são esses estímulos, tá? O colesterol, né? Então, o colesterol, nós temos dois colesterol, o colesterol bom e o colesterol ruim. O colesterol é uma molécula de álcool que pode se ligar a um ácido graxo e formar o lipídio. Então, mesma coisa que o lipídio, álcool mais ácido graxo, com algumas diferenças, né? Ele está interno aos nossos vasos sanguíneos e artérias, então ele ajuda na lubrificação dos vasos sanguíneos, alguns elementos que entram no vaso sanguíneo precisam dos lipídios para se decomporem, para fazerem suas reações químicas, né? Facilitando então a circulação, né? De oxigênio e desses elementos. Em excesso pode causar obstruções dos vasos sanguíneos, que são as artérias e os vasos. Então, muito cuidado com a gordura, muito cuidado com os lipídios, muito cuidado com as frituras, gorduras saturadas, insaturadas, tudo deve ser em equilíbrio. Então, percebam, pessoal, se nosso organismo é formado de 70% a 80% de água, nós devemos nos alimentar de mais ingredientes ou mais elementos que tenham mais água. A gordura, o lipídio é só de 2% a 3%, a proteína de 10% a 18%, então nós precisamos de bastante proteína, né? Açúcar 1%. Então, esta é uma dica para que vocês possam balancear a alimentação de vocês,
né? Nesse momento que vocês estão se dedicando ao vestibular, ao Enem, estudando, então nós precisamos de energia, então nós precisamos de açúcar com moderação, nós precisamos da gordura com moderação, nós precisamos das proteínas e nós precisamos de muita água, tá bom? Ok? O aumento da síntese do colesterol pelo fígado e paredes intestinais provoca o excesso de colesterol no organismo, tá? Então, muito cuidado com a quantidade de lipídios, gorduras que a gente ingere, ou que vocês ingerem, porque isso pode causar o colesterol que vai entupir, ou o acúmulo, o excesso de colesterol que vai entupir as veias e as artérias do nosso organismo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Novamente, sempre vou repetir essas dicas de reler, ler, assinalar, apontar, buscar em outros livros, buscar em outras informações, mais conteúdo, mais aprendizado, mais conhecimento e sempre fazendo inter-relação. O que quero lipídio, o que quero um álcool, o que quero um ácido graxo, por que é 70% de água no organismo? Então para isso eu preciso me alimentar de mais água, menos gordura, menos açúcar, né? Então todos esses são pontos que a gente tem que sempre estar olhando. Aquele esquema, para frente, para trás, para os lados, fazendo associações, dissociando as ideias, reconstruindo as ideias, porque é assim que a gente vai fixar o conteúdo. Está bem? Fiquem bem, um forte abraço, um grande abraço e até a próxima aula.